Ora, muito bem, a partir de agora é connosco e vamos estar com mais um 45 minutos a Porto, depois da vitória sofrida do Futebol Clube do Porto frente ao Vitória em Guimarães por 1-0, urge falar daquilo que foi o jogo entre portistas e vimaranenses, jogo que, como eu já disse, o Porto venceu por 1-0. O homem do jogo foi o homem do golo, do único gol do jogo, Mehdi Taremi, e podemos começar já indo à equipa do Porto, que de resto era uma equipa relativamente esperada, tendo em conta algumas ausências, mas se calhar houve aqui uma ou duas surpresas no meio do 11. Ora bem, o Porto começou com Diogo Costa, Zaidu, Pepe, Mbemba e João Mário. Aqui não houve surpresa nenhuma. A entrada de Gruitch também não foi surpresa. Depois, Fábio Vieira, Vitinha, Otávio e depois PP e Mehdi Taremi. O que aconteceu? Aqui foi que se calhar estava toda a gente à espera, e provavelmente vocês também, vocês vão me dizer, estaria toda a gente à espera se calhar que jogasse Fábio Vieira, Fábio Vieira e Evanilson, mas aconteceu exatamente o contrário. Aconteceu Fábio Vieira e Taremi, e pelos vistos o técnico Sérgio Conceição decidiu alterar um bocadinho as coisas e jogou, digamos, com a surpresa Mehdi Taremi, não jogando com Evanilson. Bem-vindos, José Sousa, Alberto Pinto. Vamos começar precisamente por aqui. Mehdi Taremi acaba por se revelar uma boa escolha, fez o golo, podia ter feito 2, se não tivesse falhado a grande penalidade que daria ao 2-0. No vosso apreciar global do jogo, fez alguma diferença, além do golo, obviamente, esta alteração, esta novidade de jogar Taremi apenas na frente com o apoio, ou com os apoios de Fábio Vieira e de PP? José Sousa. Ora, viva, porque o modelo tático foi exatamente o mesmo. Ele apenas trocou o Evanilson pelo Taremi. O Taremi normalmente joga no lugar do Fábio Vieira. Ele mantém e trocou o ponta de lança, porque entendeu que o Evanilson tem estado menos concretizador nos últimos tempos. O Taremi deve ter dado mais garantias de sucesso e, portanto, existiu esta troca, mas o modelo tático foi exatamente o mesmo. Há um losango que ele, em termos táticos é o mesmo, mas a disposição dos jogadores em campo é ligeiramente diferente. Fez exatamente aquilo que fez no estádio do Bessa, fazendo um losango onde efetivamente conseguiu captar e ganhar uma boa parte ou uma grande parte das iniciativas que começavam, se batiam no meio campo. Portanto, acho que o Porto armou uma equipa muito sólida para as exigências que tinha este jogo. Alberto, também a tua apreciação em relação a esta escolha, mais de Taremi do que propriamente de Marco Gruitch, porque já se sabia de antemão que o Uribe não iria poder jogar esta partida, porque de resto foi exatamente o mesmo 11, a única alteração foi mesmo essa, a entrada de Mehdi Taremi, que acabou por ser o homem do jogo. Claro, jogar com o Marco Gruitch tinha que ser, também não tínhamos mais ninguém, porque por causa das lesões dos outros dois habituês, não é? Quer do Uribe, quer do... ajudem-me lá, que passou-me agora o nome, que veio agora do Passos Ferreira. O Eustáquio estava no banco. Não, no Eustáquio não. Tem feito até a lateral direito. O Bruno Costa. O Bruno Costa. Pronto. Não estando o Uribe e não estando também o Bruno Costa, joga... Mas mesmo com o Bruno Costa, acho que tem jogado sempre o Uribe, quando não joga o Gruitch, quando não joga o Uribe. Lá à frente, eu acho que lá à frente a gente tem pano para mangas. Jogar com os homens que jogamos contra o Guimarães desta vez, ou com outros diferentes, com o ponta de lança, resulta sempre numa vitória, e isso é o que interessa.
Eu julgo que o Sérgio Conceição está a dosear agora para o fim o esforço de todos os jogadores. E pronto, e o que interessa é que no fim o resultado seja a vitória. O ser o homem do jogo, o Taremi, já nos habituou, é o jogador, para mim, no campeonato português, é o jogador dos mais inteligentes que nós temos, se não o mais inteligente a jogar futebol. E por isso é que os nossos adversários ficam tão aziados quando ele consegue tirar este tipo de faltas que dão penaltis, não é? Mas temos pena, quer dizer, se as leis do jogo são assim, as regras são assim, ele sofre cargas e cai de maneira natural, não cai de forma tardia, como faz o Paulinho, por exemplo, do Sporting. Por isso, chamam-lhe o sacador de penaltis, eu não lhe chamo sacador de penaltis. Se ele é carregado, o que é que ele vai fazer? Tem que se deixar cair, porque é carregado fora à margem das leis e é penalti. E para além disso, sabe tirar a bola da frente dos jogadores, sejam eles defesas, sejam eles os guarda-redes, e depois eles é que provocam as faltas. Pronto. Não é por acaso que todos os outros, ou que os nossos dois adversários diretos também queriam o Taremi como jogador. Temos pena, somos nós que o temos, e para bem do nosso clube. Agora, merecidamente, foi o melhor em campo. Se calhar no próximo jogo agora com o Portimonense também vamos ter caras novas ou diferentes na frente de ataque, mas isso é o Sérgio que explora bem os homens que tem e com bons resultados. Pegando já de imediato nisso, e para se calhar acabarmos com isto que já é um bocadinho típico no futebol português, não é? Falar-se constantemente de arbitragem, mas quando tem de ser, tem de ser, e é isso mesmo que vai acontecer agora. De arbitragens e não só, porque pelos vistos houve um indivíduo que quis também entrar na festa e começar a pontapear os jogadores do seu próprio clube. Portanto, fora esse episódio completamente lamentável, na vossa humilde e modesta opinião, e na vossa opinião, como é óbvio, o que é que vocês acharam dos dois lances dos dois lances e depois da expulsão do jogador do Vitória? Na vossa opinião, os dois lances do Taremi são passíveis de grande penalidade? Começa agora por ti, Alberto. Claro que sim, quer dizer, se ele ganha, se ele desvia a bola neste caso foi 2 vezes o guarda-redes, e depois sofre carga dos guarda-redes, quer dizer, não há outra forma senão marcar a falta. E a falta dentro da área é penalti. Sim, não há dúvidas nenhumas, quer dizer. Taremi é useiro e beseiro a utilizar esta arma que ele tem. Não é? E por isso, quer dizer, os jogadores não são... os adversários não já o conhecem. Que evitem. E provavelmente não era falta nenhuma, provavelmente as bolas tinham saído para fora da linha do jogo e não havia penalti. Agora, atrevem-se a atirar-se contra ele, claro, então se ele não pode depois continuar a jogada, o que é que vamos fazer? É penalti. Ditam as regras, são as leis do jogo e é assim que tem que ser. E foram dois penaltis bem assinalados. Queres que fale já sobre o duplo amarelo ao jogador do Guimarães? Sim. Não, quer dizer, nada a fazer. E o segundo cartão amarelo quase que é vermelho, porque podia ter magoado o jogador do Porto. Não é? Feia. É uma entrada muito feia sobre o João Mário. Não se pode fazer. São as regras. Tem que ser demonstrado. Foi o segundo amarelo, mas podia, se calhar, até ter sido outra cor. O Porto ganhou bem, falhou uma grande penalidade, podiam ter sido 2-0.
podiam ser 3-0, porque também houve mais oportunidades. O Guimarães jogou muito bem, contra o Porto joga sempre muito bem, é sempre uma equipa muito difícil, mas pronto, desde que o Sérgio Conceição é treinador do Porto, o Guimarães só ganhou uma vez quando tinha o treinador do lado contrário, não é? A última vez que isso aconteceu foi há 6 anos atrás, com o treinador que nós temos agora. Isso quer dizer alguma coisa, não é? Exatamente. José Sousa, faço agora exatamente a mesma pergunta, mas com um comentário que eu ouvi ainda esta semana, precisamente em relação ao Taremi, porque no programa em questão estavam a falar precisamente de se era penalti, se não era, ou se os 2 penaltis eram penaltis ou se não eram penaltis, mas houve alguém, agora já não lembro bem quem, que disse que o Taremi soube posicionar-se muito bem. Lá está, como o Alberto estava a dizer, uma das suas armas é saber colocar muito bem o corpo e proteger muito bem a bola. E mais do que isto, ou ressaltava-se a inteligência do Taremi dentro da grande área para fazer todo o tipo de movimentos de forma a que os adversários caíssem que nem patinhos, para, lá está, causar essas grandes penalidades. Não sei se corroboras ou não. Bom, eu já disse aqui, o Taremi é muito inteligente a conseguir obter os penaltis e não faz simulação. Eu, por acaso, esta semana havia um post do nosso amigo Alberto, de outros tempos, que se referia a um grande jogador português, Eusébio, que numa entrevista que deu, é público, na televisão, depois de ter acabado a carreira, disse que, efetivamente, quando era preciso, enganava os árbitros sem, efetivamente, o adversário lhe tocar. Mas ele também tinha a técnica, tinha uma boa técnica para cair. O Taremi sabe provocar e sofre as faltas e depois cai. Não há dúvida. O guarda-redes do Guimarães foi anjinho, quer num lance, quer no outro, mas a falta é inequívoca. Agora repara, eu pensava que ia-me falar de 4 casos, se eu me falar de 3, porque eu de facto vi 4 casos. Vi os 2 penaltis, vi de facto a expulsão, que também não há comentários nenhumas a fazer, mas o segundo penalti do Porto devia ter sido repetido, porque há invasão de campo antes da bola ser batida. E, portanto, se as regras fossem levadas a sério, e se fossem levadas ao extremo, então, como eu já vi acontecer contra o Porto, então o penalti tinha que ser repetido, porque houve invasão da área. E, portanto, só pode acontecer depois do jogador ter batido. Portanto, se alguém se pode queixar, efetivamente, da arbitragem, acho que tem que ser o Porto. Não pode ser o Vitória de Guimarães. Eu acho que a arbitragem pode ter sido, não vou dizer polémica, mas pode ser... Mas que foi muito discutida, agora, eu acho que ela foi justa. Portanto, não há nenhum lance em que se possa dizer que foi claramente beneficiado A ou B. Portanto, para mim, o resultado está certo, porque podia ganhar um bocadinho com alguma vantagem, por mais de um golo, mas o essencial está feito, que era conseguir vencer, e com isto estamos a 4 vitórias de sermos campeões. Exatamente, e terminando já com este assunto da arbitragem, mas pronto, convinha virmos precisamente convinha trazer este assunto à baila, porque foi falado até agora, e portanto está esclarecido. Francisco, deixa-me até dizer, eu tenho feito algum esforço para conseguir, portanto, eu não tenho escondo nada a ninguém, eu sou portista, portanto vejo isto com olhos de portista, mas fiz claramente um esforço para tentar perceber alguns títulos de jornais de Lisboa a evidenciar que mais um penalti estranho, não sei o quê. Eu, com toda a honestidade, e vi o lance depois até com sportinguistas que também diziam que não era, mas quando vimos de facto a repetição, não consigo perceber onde é que está a dúvida. Não consigo, honestamente não consigo perceber. Nem sei porque é que se levanta tanta polémica. Comparar este penalti com outros que têm acontecido com outros adversários, acho que é simplesmente ridículo e está-se a tentar incendiar alguma coisa para que de facto isto crie alguma destabilização, para que ainda se possa tentar inverter a tendência de vitória do Porto neste campeonato. É o único fato que eu consigo efetivamente estar daqui.
Também já agora, relativamente a isto, eu queria dizer o seguinte, quer dizer, isto já não é novo para nós, quando estamos na frente, isto já não é novo para nós, quer dizer, há sempre qualquer coisa que a imprensa, principalmente a do Sul, tenta cavar para menorizar aquilo que nós temos feito. Caramba, são 57 jogos sem perder no campeonato. Não é, isto não é tudo à custa de penaltis, não é? Estamos na frente do campeonato. Há quantas jornadas estamos na frente do campeonato? Já ganhámos aos dois grandes, não é? Quer dizer, eu acho que não há dúvidas, mas pronto. No futebol é assim, há sempre dúvidas. E contra o Porto há sempre esta campanha de tentar dizer que não há mérito. O problema é que há mérito. E quando eu ouço comentadores e gente dos clubes adversários, dos nossos principais rivais, criticarem um jogador como o Taremi, quando também o queriam lá na sua equipa, dizer assim, então, não gostas, mas queria-lo lá. Então, se ele é um fiteiro, eu não gosto de jogadores fiteiros, não gosto de jogadores que enganem. Agora, ele sabe cavar as faltas, ele sabe aproveitar-se da pouca inteligência dos outros. Isso faz parte do jogo, não é? Faz parte. Se calhar haverão jogadores nas equipas adversárias que se calhar não conseguiam tirar estas faltas, porque têm menos inteligência do que o Taremi. Isso é verdade, não é? Mas não é só tirar faltas destas que o Taremi é capaz. O Taremi já deu muitos golos a marcar que denota que é um jogador extremamente inteligente. Não é? Ninguém tira o mérito ao Eusébio, o jogador que ele foi. Eu, infelizmente, não me lembro de o ver jogar. Mas foi, segundo rezam e segundo há registros de vídeo e de filmes, foi um grandíssimo jogador. No entanto, ele é capaz de dizer aquilo que agora os detratores do clube dele dizem que o Taremi é um trapalhão e é um que faz fitas, não é? E ele disse que tirou muitos penaltis que muitas das vezes nem sequer era tocado pelos adversários. Mas mesmo ao ouvirem isto da boca do rei, não são capazes de meter a violinha ao saco e olharem para o Taremi e dizer assim, este homem tem valor, que é inteligente. Não é? Epá, isso a mim mete-me confusão. Mete-me confusão e por isso é que eu cada vez sou mais portista e ferrenho. E não é doente, porque eu não gosto de ser doente em nada. Epá, e gosto de responder a quem diz estas atuardas contra o meu clube, porque epá, todos temos telhados de vidro e é evidente que há muitas coisas, umas vezes correm melhor, outras vezes correm pior em todos os clubes. Agora, quem ganha um campeonato, quem faz 34 jogos e chega ao fim tem mais pontos, alguma coisa tem de ter. Quer dizer, opá, foram mais habilidosos, jogaram melhor que os outros. É isto que eu julgo. O Portugal foi campeão da Europa a jogar mal para caraças. Mas teve mérito noutras coisas, sofreu menos golos que os outros, e por isso é que passou, e foi passando, e foi passando, e foi passando, e ganhou o campeonato. Não é? Às três. Foi melhor, pronto. Foi melhor que os outros. Não é? E agora, mas estão sempre a tirar, sempre a tirar mérito. A mim chateia-me e às vezes eu só não digo coisas piores porque tento ser o mais educado possível, mas às vezes apetece ser mal educado. Tenho dito. E com isto seguimos para bingo. O que está dito e está gravado para toda a gente ver, ouvir, refletir, que é para isso também serve um programa destes, não é? Também para, às vezes, podermos refletir sobre aquilo que está de mal no futebol português, e os três clubes grandes estão à cabeça, como é óbvio, não é? Pronto. Porque são os três que fazem a representatividade, vamos dizer assim, de Portugal lá fora no mundo. Não que os outros clubes não tenham representatividade, mas se calhar não é num patamar se calhar tão alto quanto isso.
Em todo o caso, voltando ao jogo com o Vitória de Guimarães, apesar da vitória, apesar do Porto ter ganho por 1-0, não deixou de ser uma vitória um bocadinho tremida, principalmente nos últimos minutos do jogo, em que a equipa do Vitória, aliás, principalmente na segunda parte, porque na primeira parte o Porto controlou bem o jogo, controlou bem as investidas do Vitória, mas na segunda parte o Porto já teve um bocadinho mais de dificuldade em travar aquilo que o Vitória vinha fazendo. Depois, a partir do momento da expulsão do Estupinhã, quando parecia que o Porto iria ficar com mais um, e ficou com mais um, e jogou com mais um durante 10 minutos, mais coisa, menos coisa, 9 minutos e meio se quiserem, parece que o Vitória, mesmo jogando com 10, não tirou o pé do acelerador e provocou ainda alguns salpicos ainda provocou alguma tremideira grande aos adeptos do Porto. José Sousa, a segunda parte do Porto não foi assim tão famosa quanto se possa parecer. Não foi muito famosa, mas não foi por falta de vontade do Porto. O Porto estava a jogar contra uma grande equipa, que é o Vitória de Guimarães, muito aguerrida, extremamente aguerrida nos jogos contra o Porto, é histórico, e portanto tentou colocar muitas dificuldades. Se o Porto tinha conseguido efetivamente concretizar aquele segundo penalti, acho que a coisa podia ter atenuado, mas enquanto não houver nenhuma diferença que obriga a baixar os braços do lado do adversário, enquanto a diferença for só um, o adversário vai ter sempre, porque não tem nada a perder. Por 1, por 10, é exatamente a mesma coisa. Portanto, eles estavam a jogar com menos 1. Não me surpreendeu. O Guimarães também é uma equipa muito na linha daquilo. É uma equipa do Norte, é uma equipa muito na linha do Porto. Ou seja, quando se sente a inferioridade, redobra as forças. E, portanto, foi para cima da equipa do Porto. E o Porto soube-se defender. Os campeões não são só feitos de ataque. Os campeões também são feitos de saber defender, não é? E o Porto defendeu-se muito bem. O Guimarães causou alguns calafrios, mas não causou oportunidades de golo clara. Portanto, a grande oportunidade de golo, clara e evidente, para algum penalti falhado, como é óbvio, é o falhanço do Galeno, que inexplicavelmente falha aquele golo, porque se aquela bola entrava, lá está, seria a estocada final, mas é o que eu digo, enquanto houver diferença só de um golo, todas as equipas vão tentar chegar ao empate, nem que estejam a jogar com 8. Portanto, acho que se justificou, o Porto não conseguiu de facto segurar o jogo a meio campo. O Gruito jogou muito bem, mas não está ainda a um nível do Uribe, por isso é que o Uribe é o titular. E isso foi. E o Eustáquio também não parece ajudar muito. O Eustáquio precisa do seu tempo, não é? Chegar a uma equipe, a meio do campeonato, não é? Não teve a preparação, não teve a pré-época com a equipa. Chega a meio do campeonato, numa altura crítica do próprio campeonato, onde a competição está elevadíssima. É difícil entrar. Agora, vamos dar tempo e para o ano tenho a certeza que o Eustáquio vai ser uma mais-valia na equipa do Porto. Não tenho a mais pequena dúvida sobre isso. É preciso dar tempo. Repara, qualquer jogador que chega, muitos poucos casos são os que chegam ao meio do campeonato e conseguem ganhar. Era também o que mais faltava, que uma equipa tão forte como o Porto chegasse alguém, e não desprezando o Passos Ferreira, com uma equipa menos valor. Isso só Luís Dias no Liverpool. É só Luís Dias no Liverpool, não é? Porque de facto não é normal um jogador. Eu não tenho memória de um jogador chegar. Lembro, mas é muito antigo, não é? Houve um jogador que chegou ao Porto também da época e fez um brilharete, chamava-se Lobic, não é? Do Gil Vicente também da época, e o Porto estava de rastros, e aquele senhor chega e ele levou o Porto às costas. Mas não há muitos casos, não é? E o Drogovic, claro. Estamos a falar, era o Luís Dias da época, não é? Portanto, grandes jogadores. Não é fácil, não é mesmo fácil. Não, depois é assim, o Guimarães tem uma boa equipa, tem lá jovens jogadores muito bons. Nós a seguir ao penalti, o Taremi podia, lá está, os jogadores inteligentes às vezes também têm apagões, não é? E
podia, se desse mais 2 ou 3 passadas, ficava frente ao guarda-redes e tinha, se calhar, com mais calma, feito o golo. E o problema é que ele chutou e a bola saiu muito torta. E depois o Galeno também com aquela oportunidade, quer dizer, deslumbrou-se e aquilo saiu-lhe por cima. E houve lá ainda outra situação do Zaidu, que também pegou mal na bola e ela saiu, fez 3 pontos no ranking, não é? Por isso, houve aí, agora, é assim, a equipa do Guimarães não é uma equipa qualquer, está em 6º lugar ou em 7º, não é? E tem muitos jogadores novos que sabem o fazer com a bola. Gosto muito do Rochinha, é um jogador fantástico. E o José Sousa já falou de todos os jogadores, menos de um que continua a ser rei e senhor, não é? Que é o Pepe, quer dizer, um homem com aquela idade que já ganhou tudo o que tinha para ganhar na vida, no futebol, mesmo até financeiramente. Quer dizer, ele estava a escorrer sangue e estava irritado porque é que não lhe traziam mais não é uma coisa para envolver a cabeça para estancar aquele sangue. Ele barrou lá com os médicos. Com o Sérgio Conceição. O Sérgio Conceição também estava irritadíssimo com a equipa médica do Porto. Para que aquele homem precisa de correr tanto com a idade que tem, com aquilo que já ganhou de troféus e com aquilo que já ganhou financeiramente? Para quê? Só tem um significado, é amor ao clube, é o que ele faz. Por isso é que ele está o futebol. Venham, quer dizer, e é uma das outras situações que me irrita solenemente. Na seleção, o Pepe é o melhor central de todos os tempos. Fora da seleção, é um gaceteiro. É um gaceteiro. Epá, por amor de Deus, quer dizer, tirem-me deste filme porque, quer dizer, ou é bom ou não é bom. Pá, não gosto dele como jogador do Porto, ok, mas é o melhor. Era isto que deviam dizer do Pepe. Pá, como eu digo do Núñez, é um excelente jogador, vai ser um potentado, não é? Que veio para o Benfica, que ninguém dizia que era uma palermice comprar um jogador daqueles por 25 milhões, quer dizer, toda a gente ficou, e realmente ele está a mostrar o que é. Espero que ele seja vendido, se ele for vendido para algum colosso europeu, que ele continue a mostrar aquilo que é. Porque aqui é um excelente jogador, ele marca golos que se farta, uns atrás dos outros, de qualquer maneira efetivo. Agora, tem 22 anos, não é? Vamos ver se ele continua nesta toada. Eu espero que sim, porque não lhe desejo mal nenhum. É um excelente jogador. Agora, não quero é que marque nenhum contra o Benfica. Quero que contra o Porto. Marque agora contra o Sporting no próximo fim de semana. Isso era ótimo. Marque 2 ou 3 contra o Sporting e que fique assim. Quanto ainda sobre este jogo, e daqui a pouco já vamos tentar perceber como é que poderá ser o próximo, já no próximo fim de semana. Não vai ser menos fácil do que este, até porque jogar em Portimão nunca é fácil, mas... não, é em casa. O jogo não é em Portimão, o jogo é no Dragão. O jogo é no Dragão? É, o jogo é no Dragão. No sábado no Dragão. E no sábado, exato. É. Pois, Não, o Zé Sousa ainda ia ver. Exato, no Dragão, exato, é isso. Eu vou para cima na sexta, que é para no sábado poder ir lá ver. É isso, é isso. Estava a confundir calendários. Exatamente, no próximo sábado no Dragão às 8h30, exatamente. Aliás, eu tinha a certeza da hora, mas estava com uma fisgada que era em Portimão, mas não. Estava a pensar que o jogo desta jornada do Portimonense foi em casa, foi em Portimão. Por isso é que eu me baralhei. Tanto sim, exatamente. Futebol Clube do Porto, Portimonense, Estádio do Dragão, 8h30 da noite. Mas lá está, mesmo não sendo em Portimão, mesmo sendo no Dragão, não vai deixar de ser um jogo menos difícil para o Porto, até porque o Portimonense, esta temporada, apesar de não estar a fazer uma temporada por aí além, não deixa de ser sempre uma equipa que causa problemas aos três grandes. Aliás, o Portimonense está em 12º lugar
apesar de vir de uma sequência de 5 jogos com O que vale 4 ao derrotas Porto, peço desculpa, o que vale ao Porto é que o Nakajima não joga contra nós. Não joga, exatamente. depois não pode jogar. Não pode jogar, exatamente. É isso. Em relação ao jogo do Vitória com o Porto, eu creio que já não há mais nada a dizer, a menos que queiram acrescentar alguma coisa em relação a esta vitória apenas Não, por 1-0, mas uma vitória. Relativamente ali ao Minho, só uma palavra para o Sporting de Braga, por causa da sua mais conhecida adepta, uma palavra de sentimentos, porque faleceu aquela senhora que eu gostava muito de ver no estádio do Braga, uma senhora bonita, uma super adepta, e parece que faleceu. Por isso, só isso. Sim. Enviar as condolências à família e também à equipa do Braga e aos adeptos do Braga, até porque era uma adepta muito querida por parte de todos, não só dos adeptos do Braga, mas também por aquilo que deu para perceber nas redes sociais, um pouco. Exatamente, um pouco por todos os clubes, ou quase todos os clubes, enviaram as condolências ao Sporting de Braga e à família da Dona Melinha, se não estou a dizer o nome mal. Basicamente uma senhora quase que a eternizar aquilo que é o verdadeiro adepto, não é? Que é aquele que vai ao estádio, seja a chover, seja a nevar, seja com um sol torrador. Faz a lembrar a nós o nosso homem do trompete, que penso que também, eu acho que já faleceu também. Estás sem som, Zé? Eu sou Lourenço, mas eu não sabia que ele tinha falecido. Eu não sei, eu estou a dizer, claro, acho que não. Não, eu já não o vejo de facto há muito tempo, mas não, penso que não. Pelo menos eu não vi. Mas a comparar adeptos, nós tínhamos esse senhor. Há sempre um adepto icónico em cada clube. Há sempre pelo menos um adepto icónico. No Boa Vista havia aquele, exatamente. Havia, Manuel de Lasso. E Manuel de Lasso. Então, por acaso, nos dois de Lisboa não conheço nenhum adepto assim mais, a não ser o Barbas, do Benfica. No Sporting não estou a ver quem possa personificar o adepto que esta senhora representa nos clubes. É sempre uma perda, porque é uma senhora que eu gostava muito de ver. Carismática. Exatamente. As condolências para o Minho e para o Braga. E para a família. Indo nós a caminho do Dragão, Futebol Clube do Porto Portimonense, no próximo sábado às 8h30, no jogo que antecede o derby de domingo, também ele às 8h30 da noite, no dia anterior ao Sporting Benfica em Alvalade. O Porto recebe o Portimonense e a partir deste jogo pode vir a ficar, pode o campeonato começar a ficar já decidido ou com contornos de decisão. Se o Porto vencer e o Sporting perder, o Porto alarga a vantagem para 9 pontos e recuperar de 9 pontos não é tarefa fácil. Aliás, não me lembro de alguém que tenha recuperado de 9 pontos a 4 jornadas do final, ou 5 jornadas do final. Se bem que vamos para 4 jornadas, né? Vamos entrar na 30ª jornada, portanto, ficam a faltar 4 jornadas para terminar o campeonato. Porto Portimonense, Alberto, vai ser um jogo não menos fácil do que aquele que foi em Guimarães, apesar de o Porto jogar em casa. Tal como eu disse a semana passada, não há jogos fáceis agora até ao final, quer dizer, o Porto não pode facilitar nunca. Eu acho que ouvi o Sérgio Conceição dizer isso, quer dizer, que não há margem para erro. O foco tem de ser sempre na vitória.
Não pode haver nenhum deslumbramento por estarmos tão perto do fim e pensarmos que estamos à frente e esse deslumbramento acabar por ditar aquilo que já aconteceu no passado, não é? Não é fácil, não é? Quer dizer, perder 2 jogos é muito fácil. É muito... e perder 3 também, quer dizer, nós vamos ter jogos difíceis, todos eles até ao fim. Então, dos mais difíceis é com o Benfica e com o Braga. Mas às vezes é o contrário. Às vezes esses são os mais fáceis e os mais difíceis é com o Portimonense, que é já a seguir. Por isso, o foco tem que ser sempre a 200% ou a 300%, que é para chegar lá e vencer. Sem margem para ele. E dar tudo em campo, que é o que faz o Rei Pepe. Se toda a gente fizer como o Rei Pepe faz, não é? Se toda a gente fizer o que ele faz, nós ganhamos os jogos todos. Que é isso que eu quero, é ganhar os jogos todos até ao fim. Não há cá margem para empates, nem para podemos perder. Não, é ganhar os jogos todos até ao fim. Que é isso que o Porto nos tem dado sempre. É jogar sempre a 200%, que é para não deixar dúvidas nos adversários. Agora, não vai ser fácil com o Portimonense, não vai ser fácil com o Braga, não vai ser fácil com o Benfica, e não vai ser fácil com acho que é o ali vizinho de Guimarães, como é que se chama? Como é que se chama? Quem é que vamos ter a seguir ao Portimonense? Vamos ter o Braga, não é? O Vizela? Sim. Vizela. O Vizela, pronto. E o Porto depois vai terminar o campeonato em casa com o Estoril. Pronto, quer dizer, nós temos quer dizer, pensamos nós 3 fáceis e 2 mais difíceis. Para mim são todos difíceis. São todos difíceis. Eu era muito miúdo em 1980. O campeonato. Quando foste ao estádio? Não fui. Nessa altura ainda não ia. Mas em 80 era muito miúdo, mas lembro de uma coisa chamada, que foi conhecida pelo Campeonato de Naranjos. Alberto, se calhar tu lembras-te. Campeonato e à frente do Tri Naranjos, porque o Porto falhou o seu primeiro tri. O Porto tinha sido bicampeão poderoso. Sim. Depois, a 4 jornadas do fim, ia à frente. E depois, por esta ordem, empatou em casa com o Sporting, foi empatar à Póvoa, ganhou em casa o Boa Vista e foi perder a Espinho e perdeu o campeonato, precisamente para o Sporting. Portanto, eu sou de contas certas, só quando matematicamente for impossível nos roubar o campeonato, é que eu dou por vitória concluída. Antes disso, e mesmo matematicamente estando ganho, é para ganhar tudo até ao fim. Não podemos dar margem de erro. Certo, não, mas eu estou a dizer é para cantar a vitória. Sim, para cantar a vitória é quando for matematicamente impossível. Depois, quantos mais eu já canto vitória há muito tempo, mas isso é para chatear. É só para chatear, já somos campeões agora. A par disso, quero ganhar os jogos todos e convencer, e com penaltis sobre o Taremi, que é para eles ficarem mais chateados ainda. Isso é que me dá um gozo do caraças. Mais penaltis a seguir sobre o Taremi até ao fim. Havia de ser quantos jogos faltam? 5 penaltis, pronto. E que os marque todos. É o meu desejo, é assim que eu sou, é assim que eu penso no futebol, é assim que eu vejo o futebol. Eu tive um professor de economia, já faleceu, mas ele dizia uma coisa, eu não me lembro bem de aulas dele, mas lembro-me exatamente disto, que ele dizia: o meu maior sonho é ver o Porto ser campeão na última jornada, no Estádio da Luz, com um penalti roubado, depois da hora. E eu nunca mais me esqueci disto. Portanto, a minha homenagem ao meu professor de economia. Eu sou, então, olha, eu tenho... Eu sempre ouvi dizer que os professores marcam, não é? Que há professores que nos marcam, portanto. Eu sou assim, eu contra o Benfica, com a mão, sei lá, vale com tudo. Vale com tudo. Isso então dá mais gozo ainda. Não é porque assim, às vezes dá-me pena a alguns adeptos. Tenho pena de miúdos e não sei o quê. Mas somos bombardeados, tão bombardeados, todo o ano, todos os anos, a toda a hora, a todo o instante,
com tudo, com as televisões, com todo tipo de imprensa, e depois com a qualidade dos comentadores do Benfica. Epá, que eu sinceramente, eu não tenho respeito por nenhum. Não consigo ter da forma como eles falam do nosso clube. Eu bem sei que nós também temos do nosso lado gente que fala assim. Mas acho que isto agora à tarde foi-se a falar um bocadinho nos comentadores que existem nos vários programas. Alguns já acabaram, tiveram que acabar, porque aquilo era uma salgalhada de todo tamanho, e acabaram com eles. Mas dos que existem, eu acho que, muito sinceramente, isto não é estar a puxar a brasa à sardinha do meu clube, mas, eu acho que os nossos comentadores são um bocadinho mais... Como é que eu hei de dizer isto? Um bocadinho mais sábios a argumentar e um bocadinho mais educados quando se referem aos clubes adversários. E eu, muitas das vezes, sinto-me... como é que eu hei de dizer? Sinto que estou a ser ofendido, principalmente pelos comentadores do Benfica. Sinto que estou a ser ofendido da forma como eles falam do meu clube. E esquecem-se que têm telhados de vidro. E isso aí é que me leva a ser... Não é doente, mas é quase. Falta um bocadinho. Alberto, mas eu ainda dou alguma tolerância a quem, de facto, ferve por outras cores e não lhe agrada a nossa vitória. Porque, apesar de tudo, está a comentar na hora, portanto, é mais difícil de digerir. Não consigo entender como é que profissionais do desporto, com todo o tempo do mundo para conseguir acalmar, têm a coragem e o desplante de escrever em letras gordas na capa dos jornais mais representativos do país o que escrevem. Isso é que eu não consigo entender. Tiveram todo o tempo do mundo para conseguir ver, rever, mas pronto, é o que é. Eu gosto muito de futebol. O futebol é o desporto mais apaixonante e que mais... Não sei porquê, não gostava que me explicassem, é o desporto que mais emoções saca das pessoas. É inexplicável isto. Mas, e eu entendo que cada um torça e brigue, entre aspas, pelo seu clube. Agora, há coisas que são de bradar aos céus, quer dizer, profissionais e até mesmo jogadores, e mesmo até de jogadores que jogaram nos três grandes, que às vezes dizem cada atuarda, eu não entendo. Não entendo. Sinceramente, não entendo. Eu não tenho que ser isento, não é? Mas uma coisa é certa, eu tento ser o mais imparcial possível, não é? Ou seja, dentro daquilo que é possível. Mas, por exemplo, eu entendo quando alguém comenta a seguir a um lance, ou quando alguém tem, e por isso é que eu estava a fazer este distanciamento, quando alguém tem tempo para... Se me perguntarem, quando eu saio do Estádio do Dragão, se me perguntarem alguma coisa sobre o jogo, eu digo logo que foi roubado. Porque durante o jogo, tenho sempre a impressão que foi roubado. Sempre. E depois chego a casa com mais calma e vejo que, de facto, há ali lances que não foi exatamente como me pareceu ter acontecido no campo. Isto porque estamos no meio daquela onda de calor e todos somos influenciados pelas multidões e parece-nos coisas que, na verdade, não acontecem. Ou pelo menos não acontecem da forma como a gente pensou que era, porque qualquer toque nos nossos jogadores é falta, não há dúvida nenhuma, não é? Depois, quando revés, podes analisar e ter algum espírito crítico mais bem engraçado. Agora, isso acontece comigo, portanto, eu aceito que quem comenta na hora possa ter mais suscetível ao erro, não é? Ou alguma tendência, ao ser tendencioso. Agora, depois de analisar, não é? Tendo bastante tempo para ver, para poder comparar com calma, ainda por cima, devendo manter alguma imparcialidade, não é? Não percebo como é que se escreve o que se escreveu. É incrível. Eu, graças a Deus, que eu não dei árbitro.
Eu não gostava de ser árbitro, porque ser árbitro é muito difícil. É muito difícil ser árbitro. Há coisas que nós vamos, todos nós já fomos ver jogos, e quer dizer, e há coisas que nós estamos a olhar, mesmo perto de nós, às vezes quando estamos naqueles lugares mais perto dos jogadores, que nos escapam, quer dizer, um árbitro, ou 4 árbitros, tem que estar ali a olhar para 22 jogadores, numa velocidade estonteante. Epá, muitas das vezes existem erros, que eu às vezes, contra a minha equipa, aprecia matar o árbitro. Mas o erro acontece, o erro existe e vai existir sempre. E quando deixar de existir, estão a matar um bocadinho o futebol, não é? Porque o futebol acontecem estas coisas. Muitas das vezes há faltas que... Ou há... Por exemplo, a bola bateu no jogador que está a atacar, mas ao árbitro pareceu-lhe que foi ao que está a defender, e foi canto. E daí advém um golo. O que é que vamos fazer? Aconteceu. O VAR não vai inventar, não vai poder fazer nada. Julgo que aí não consegue fazer nada ao VAR. Não pode intervir, certo? Por isso. Não pode. Não, por isso, quer dizer, o erro vai acontecer sempre. Quando é contra mim ou contra a minha equipa, eu fico sempre desesperado e quero estrangular e esganar o árbitro. Mas eles são homens e acredito que já houve habilidosos que fizeram vista grossa, e isso em todos os campeonatos de todo o mundo isso já aconteceu. Penso que menos em Inglaterra acontecerá numa escala muito pequeníssima, não é? Agora, em todos os clubes isso já aconteceu. Não é bom para o futebol, não é bom para o desporto, mas hoje o futebol não é só um desporto, é uma máquina de fazer dinheiro e toda a gente quer ganhar. Agora, relativamente aos comentadores, todos nós temos comentadores dos nossos clubes, uns melhores que os outros, mas penso que, e continuo a dizer, mais até do Benfica, são eu não posso dizer esta palavra aqui, mas são demasiado incorretos na forma como se dirigem ao meu clube. E isso faz com que eu diga aquilo e também queira aquilo que o professor do José Sousa quer, ou queria, para ver o Porto ser campeão no Estádio da Luz, com o golo metido com a mão lá dentro, como fez uma vez e ficou para a história aquele golo lá em Inglaterra, que foi a mão de Deus, não é? Que o Maradona marcou. Eu até vou dizer o nome do professor, porque não há de certeza absoluta alguém que tenha estudado mais ou menos da minha idade, economia ou gestão, na cidade do Porto, que não conheça. A minha homenagem ao professor Manuel Oliveira Marques, que também foi presidente da MET do Porto, e portanto foi ele que ouviu dizer isto várias vezes. Era um gosto de ter sido aluno dele. Eu conheço das notícias eu acho que ele também esteve no governo. Eu acho que ele nunca chegou a estar no governo. Foi convidado, mas eu acho que ele nunca chegou a estar exatamente no governo. Ok. Sim, senhor. Grande portista, grande professor. Sim, ora bem, e pronto, e terminamos com uma aula. Aliás, e terminamos esta aula de 45 minutos mais 3 minutos para lá da hora. Só muito rapidamente as vossas previsões, quais apostadores no Totobola do Futebol Clube do Porto, o resultado para o próximo fim de semana, porque já sabemos, não é, que entre vocês já sabe, um dá por baixo, o outro um dá pelo resultado mais baixo, o outro dá pelo resultado mais acima, e no final dá a média dos dois. Deixa-me seguir, não foi bem assim no último, mas pronto. Não foi. Mas agora começo eu, que é para a gente baralhar aqui as coisas. Eu acho que é 2-0 com um penalti do Taremi e um gol do Vitinho. Desta vez eu vou ficar eu por cima, tá? Vou dar 3-0 e vai ser um do Taremi, um do Ivan Nilsson e um do PP.
Mas é 2 penaltis do Taremi ou são os 3 penaltis? Não, acho que esta semana não vamos marcar penaltis. Pai, que lá saber, desde que sejam, marquem sempre. Vamos ter de esperar por sábado para ficarmos a saber se o Porto conquista mais 3 pontos rumo à conquista de mais um campeonato. Não podemos dar aqui um resultado para o Benfica Sporting. Força. É 3, que eu quero que o Núñez seja o ganha bola de prata. Mais 3. Pronto. Eu sou menos otimista, acho que o Benfica se ganha por 1-0 com um autogol do Slimani. E pronto, é assim que terminamos. O 45 minutos à Futebol Clube do Porto fica por aqui. Para a semana vai haver mais e aí sim vamos poder falar das consequências do jogo entre Porto e Portimonense e porque uma coisa vai levar à outra, se a luta pelo campeonato vai continuar como está. Neste momento são 6 pontos de diferença entre Porto e Sporting. Vamos lá ver na próxima semana como é que as coisas vão ser e como é que vão ser as análises neste caso do Sporting Benfica, que vai ter também consequências, vamos dizer assim, na tabela classificativa depois do jogo do Futebol Clube do Porto, que é no sábado às 8h30 e onde vamos marcar encontro para a transmissão desse Futebol Clube do Porto Portimonense. Da nossa parte é tudo, meus amigos. Obrigado por terem cá estado mais uma vez. Voltamos a marcar encontro para a semana. Estamos juntos aqui na Rádio Nacional. Páscoa feliz para todos. Igualmente.